Boa noite. Meu nome é Patrícia, sou filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, autopiedade e muita dificuldade de me sentir amada. Comecei a conhecer a palavra de Deus em 2005. De lá para cá, muitas coisas foram transformadas em minha vida. De uma pessoa que não acreditava na palavra de Deus, passei a alguém que passou a crer 100% nela. Entreguei minha vida para Jesus e batizei em maio de 2006, no ano seguinte. Um dos versículos que mais tem me ajudado em minha transformação é 1 Samuel 16, 7. Que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por acreditar que Deus vê o meu coração, sempre fui muito sincera com Ele. Tive uma infância muito difícil. O ambiente familiar era de muitas brigas, agressões físicas e verbais. Quando eu tinha uns 6 aninhos, a minha mãe teve câncer, que na época só era tratado em Curitiba. E precisamos ficar muito tempo longe. Ela precisou ficar muito tempo longe da gente e de mim e dos meus 2 irmãos. Nós ficávamos em Cascavel, aos cuidados do meu pai, de parentes e conhecidos. Nesse período, eu sofri abuso sexual por um funcionário da família. Ele não usava força, o que era pior, porque eu não conseguia entender que aquilo não era correto. Não tinha coragem de contar para ninguém, nem mesmo para minha mãe, pois temia que ela sofresse ainda mais e que aquilo pudesse causar ainda mais brigas na família. Não tinha tempo e nem relacionamento com meu pai. Ele era um homem extremamente autoritário e ausente. Eu tinha muito medo e muita raiva dele. Jamais falaria o que estava acontecendo. Tinha vergonha do que acontecia e não sabia como parar. Passou um tempo, esse funcionário foi dispensado. Minha mãe foi curada e eu me mantive em silêncio sobre isso, junto com toda a culpa, mágoa e crises que o abuso sexual pode causar. Quando eu tinha 9 anos, por conta das agressões e traições descobertas, a minha mãe estava decidida à separação. Em meio a esse processo, meu pai faleceu no acidente de carro. Eu não chorei, senti alívio, pois desejava muito que aquelas brigas familiares acabassem. E naquele momento, a morte do meu pai, na minha cabeça de criança, parecia a solução. Conforme cresci, fui me sentindo culpada por isso. Continuei em silêncio com todas essas culpas, mágoas e medos por muitos anos. Não confiava e não me abria com ninguém. Segui a vida, sem mexer nessas feridas. Decidi que queria ter uma história diferente. Queria ter uma família normal. Esse era o meu sonho de consumo. Aprendi a viver com tudo isso. Aprendi a ser ponderada, a me policiar. Não externava nada disso, mas a minha mente e meu coração viviam esgotados e cansados. Achava que poderia esquecer, enterrar tudo isso e seguir em frente. Cheguei ao ponto de casar sem revelar meu passado para o meu marido. Tinha pavor de ser julgada e não ser amada. Olhava para minha mãe, lembrava do sofrimento dela e queria compensar, sendo boa filha, não trazendo problemas, sendo certinha, não decepcionando, não desapontando. Perdi a minha identidade, não sabia mais quem eu era. Tive períodos de dúvida, inclusive da minha feminilidade. Me tornei uma pessoa extremamente desconfiada, preocupada, perfeccionista, crítica e julgadora. Minha mente era literalmente um campo de batalha. Exigente comigo mesma e com as pessoas. Tinha muita dificuldade de perdoar. Dificuldade de amar alguém que não fosse da minha família ou amigos bem chegados. Mirava com facilidade e queria ter o controle de tudo, principalmente dos meus filhos. Não queria que passassem por nada parecido com o que passei. Deixar eles dormir na casa de amigos, por exemplo, por mais chegados que fossem, era uma tortura para mim.
Queria controlar tudo o tempo todo. Vivia preocupada e esgotada. Durante a minha caminhada com Jesus, liberei perdão, consegui perdoar o meu pai e o homem que abusou de mim quando criança. Consegui ter um olhar de misericórdia. E se pudesse, hoje, queria dar todo o amor que Jesus vem me ensinando a conhecer ao meu pai. E iria honrar e aceitar da maneira que ele fosse. E eu me perdoei também. Me livrei de todas as mágoas e feridas da minha infância. Passei a me aceitar e aceitar as pessoas como são. Passei a ser livre e me preocupar em agradar a Deus, e não as pessoas o tempo todo. Hoje, procuro fazer o melhor para Ele, e não mais para ser aceita ou para ter o reconhecimento das pessoas, como eu fazia antigamente. Para não desagradar as pessoas, muitas vezes eu mentia. Participando do programa 30 Semanas, que na verdade na época era o antigo CR, eu pude perceber que tinha muita dificuldade, mas muita mesmo, de me sentir amada. E que ainda não sentia a verdadeira gratidão a Deus pelo seu amor e cuidado por mim. E que em alguns momentos eu sentia pena de mim mesma, a autopiedade. Revendo a minha vida, escrevendo as minhas memórias, algo que vocês também farão aqui no programa, reconheci o cuidado de Deus e o seu amor e o quanto sou filha amada do Pai. Antigamente, ficava me martirizando, me culpando a cada comportamento errado. Eu condicionava o amor de Deus à minha conduta. Sentia que se pisasse na bola, deixava de ser amada por Deus. Hoje, eu sinto o amor incondicional dele por mim. Compartilhei tudo isso com vocês, pois se não fosse por Deus, a palavra dele, pelas pessoas confiáveis e pelas ferramentas que ele permitiu que eu conhecesse, como esse programa, por exemplo, eu seria a mesma pessoa de anos atrás, com todos aqueles pontos negativos do meu temperamento. E eu carregaria por toda a vida 2 imagens negativas de figura masculina. O homem que abusou de mim quando eu era criança e o meu pai, do qual na época não recebia a proteção necessária. E isso poderia ter me levado a fazer escolhas erradas quanto à minha sexualidade. Como gostaria de ter essa oportunidade quando ainda jovem? Só aprendi a ser sincera com Jesus e confiar a alguém para contar meus segredos na vida adulta. Na época, tinha 35 anos. Aproveitem esse programa. Sejam sinceros com Jesus. Abram o coração para Ele. Esse ambiente é seguro. Podem confiar. Além da equipe, vocês têm um confidente. Quem ainda não escolheu, vai poder escolher. Que esse confidente vai te acompanhar e ajudar até o final da jornada. E todos da equipe 30 Semanas assumem um compromisso com Deus de fidelidade e de sigilo de tudo o que é compartilhado. Não guarde suas angústias, medos, pecados, como eu guardei por tanto tempo. Falar, confessar é curativo. Cura a ansiedade, medos. Satanás quer te calar, te aprisionar. Não permita. Satanás sabe disso. Sabe que falar cura, que a oração tem poder, mas ele quer te calar. Compartilhe no seu grupo de apoio e compartilhe com o seu confidente. Experimente o que é ser livre com Jesus. E pode ter certeza de que nada do que acontece com você é novidade para Ele. Mas Ele quer que você divida a sua vida com mais alguém de confiança para ser curado. Tiago 5,16 afirma isso. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tudo aquilo que você guarda em segredo e não pode falar com ninguém é sinal de que está te aprisionando. Seja livre, compartilhe. Esse ambiente é seguro. Obrigada pelo silêncio.